Carta aos Hebreus. Cristo é o único sacerdote verdadeiro. Introdução. A assim chamada Carta aos Hebreus é comumente atribuída a São Paulo. Entretanto, seu estilo não tem nada parecido com o de Paulo, e até o século IV a Igreja do Ocidente recusou-se a atribuí-la ao apóstolo. Seu autor é desconhecido, da segunda geração cristã, capítulo 2 verso 3, e escreveu-a por volta do ano 80. Nada indica também que o texto seja uma carta, faltam endereço e saudação, e o estilo é impessoal, sem nenhuma referência a destinatários. O gênero literário é mais o de sermão ou homilia. Só no final, no capítulo 13 versos 20 a 25, aparecem elementos típicos de um bilhete, talvez enviado juntamente com o discurso e recomendando a sua leitura. Os destinatários são um grupo de leitores que se acham em grande perigo de rejeitar a fé em Jesus como revelador e portador da salvação. Eles sentem dificuldade em aceitar, tanto a forma humilhante e dolorosa da aparição terrestre de Jesus, capítulo 2, como os próprios sofrimentos que estão tendo que suportar por serem cristãos, capítulo 10 versos 32 adiante e capítulo 12 versos 3 adiante, e ainda a desilusão de não verem realizada a salvação final, capítulo 10 versos 36 adiante, capítulo 3 verso 14 e capítulo 6 verso 12. Por outro lado, parece que a religião do Antigo Testamento exerce forte influência nesse grupo. Pode-se supor que sejam judeus convertidos da comunidade cristã de Roma. O escrito é de grande importância no quadro geral do Novo Testamento, pelo fato de apresentar Jesus como aquele que supera a instituição cultual do Antigo Testamento. Paulo havia mostrado a caducidade da lei, anunciando que não é a piedade legalista que salva. Agora, o autor de Hebreus mostra que a piedade cultual ligada ao templo e aos sacrifícios não assegura o perdão e a comunhão com Deus. O único ato salvador a obter de uma vez por todas o perdão é o sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue e entregou sua vida por nós. Ora, Jesus não realiza nada parecido com uma oferenda religiosa nos moldes cultuais judaicos, em lugar de uma ação sagrada realizada no recinto do templo e com rituais precisos, ele morreu fora do templo e da cidade santa, como criminoso eliminado da sociedade, capítulo 13 verso 12. Jesus é, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. Doravante, é ele o único santuário e sacerdote, e o sacrifício por ele realizado é, daqui por diante, o único agradável a Deus, capítulo 9 versos 11 a 14. As consequências são radicais, exceto Jesus, nada mais é absoluto, nenhuma instituição ou estrutura, tanto civil como religiosa, tem caráter absoluto e intocável. Sendo o único mediador, Jesus abre completamente a comunicação entre Deus e os homens, e dos homens entre si. O povo está livre para participar inteiramente da realidade de Jesus e, portanto, ter acesso à intimidade com o próprio Deus. Frente à pessoa e vida de Jesus, todas e quaisquer instituições, estruturas religiosas ou civis têm caráter relativo e provisório, sendo passíveis de revisão crítica, reformulação e renovação. O verdadeiro culto a Deus se realiza através da própria vida. O modo de servir a Deus não são ritos religiosos, mas obediência à sua vontade, que se manifestou radicalmente na doação vivida por Jesus até a morte, capítulo 10 versos 1 a 10. O único valor do culto consiste em expressar, concreta ou simbolicamente, o culto que os homens prestam a Deus através da própria vida.